Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, bem-vindo, bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a chegada na vida sênior profissional. Então fica ligado, vamos começar agora mais um episódio. Vitórias são sempre circunstanciais, já que o jogo não pode parar, não pode ser vencido por ninguém, então não há vencedores. Como fazemos é sempre mais importante do que o próprio resultado na maioria das vezes. Isso é o que vai impactar quem está assistindo, quem está torcendo por você. Foque-se no como. Qual o limite para um talento sênior não virar mártir ou vilão? O sucesso pode virar fracasso? Importantes questões que vamos discutir hoje. No marcador número 7, Admirável Mundo Sênior. Desfrute do respeito e reconhecimento coletivo à sua consistência e evolução ao longo dessa jornada. Parabéns pelo bom uso de todos os recursos, do tempo e da informação, não só a seu favor, a favor do empregador e de todos os seus aliados. Os mentores estarão orgulhosos de ver o seu sucesso. Plano de carreira para aposentadoria voluntária exige uma arte para escolher bem as habilidades que se quer mostrar quando se caminha nessa fase do topo. Então, vamos discutir bastante essas questões importantíssimas para a nossa aposentadoria recomeço. Depois da tempestade vem a bonança. Crescer em um ambiente com poucos recursos e muita necessidade exige pioneirismo, inconformismo, inventividade e muita coragem. Os berçários dos futuros gênios corporativos estão lotados depois que começam a nascer as primeiras disruptivas da era de Aquário. Falta de tudo um pouco, menos capital, tá abundante. A fartura financeira sempre é um campo fértil para preguiça e comportamentos irracionais. Nesse exagerado clima de otimismo, até balão de chumbo alça voo. Acende a demanda por gerentes de projetos e o santo graal nesse momento é a metodologia para pensar como um projetista, ou seja, o design thinking começa a tomar corpo e forma nesse ambiente. A crise do clima chega às empresas e começa a assombrar o novo mundo, e sustentabilidade sobe em prioridades na pauta global. O tempo presente traz altas oportunidades de ganho para quem gosta de especular e tentar adivinhar quanto vai valer o futuro. O silo da área financeira volta ao Olimpo com muita influência. Da tribuna de honra, os investidores sêniores, com suas cicatrizes de memória e dor, avisam para deixar a caixa de areia para os mais novos, para os novos jogadores. E lembra, para alguém fazer caixa e ficar líquido, outro deve diminuir caixa e se alavancar. O reposicionamento inteligente nesse momento é diminuir para depois crescer. Afinal, quem compra para ficar, o faz em silêncio. Quem vende para especular, o faz aos gritos. E tem muita gente ainda gritando de celebração e principalmente de esperança. Nossos talentos jovens e rebeldes se posicionam, tomam uma posição forte a favor da sustentabilidade e da disrupção, às vezes deixando-se levar pelo canto da sereia, aquele empregador que parece, mas não é, e não pelos dados, retrospecto e fatos, que pode diminuir bastante o risco de uma escolha de um empregador errado. O salário emocional para retenção e desenvolvimento de talentos toma cada vez mais forma e é um importante aliado para reter esses talentos dentro de determinadas empresas. Os gestores acordam para a situação de que vale muito mais a pessoa certa no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, do que ficar mexendo todo mundo o tempo todo. O grande imperativo agora é
seguir o que dizem os testes de avaliação de potencial e conversar entre os gestores para decidir em que posição do chamado 9 caixas ou 9 box está o profissional, está o talento. A foto profissional, ela começa a ser mais determinante para o futuro de um talento do que todo o filme e histórico que aquele profissional traz até esse momento. Nesses primeiros 10 anos do século XXI, a maioria dos boomers, nascidos entre 1946 e 1966, começa a se aposentar. As consequências da sociedade envelhecida nesse mercado de trabalho foram mais fortemente sentidas na Europa e no Japão. Como seria melhor ter o saber daqueles que já não estão mais na ativa? Provavelmente era o que estavam pensando os empregadores que se viram no momento sem sênior e sem júnior. A vivência e experiência faz falta e cobra um alto preço. A história da descontinuidade está só começando. A modernidade, então, ela começa a se dividir. Tem uma modernidade um pouco mais ortodoxa, que é a rebeldia insaciável, que destrói tudo que vem antes dela, porque acredita que o passado não tem nenhum valor. E tem uma outra modernidade muito mais racional, que é a cética inteligente, que constrói a partir dos avanços que vieram antes dela, acreditando que tudo pode ser melhorado, otimiza esforços e economiza recursos, continua de onde o anterior parou, pois é sábio não reinventar a roda. Às vezes, no meio da festa, no meio da conquista, a gente tem aquele sentimento de vazio e incômodo. Nesse momento, para e se analisa. É muito importante entender de onde vem esse sentimento que gera esse tipo de angústia. Então, convém pensar, faria algo diferente do que fez você chegar até aqui? Celebrou então o suficiente? Falta celebrar mais? Está sem um projeto pessoal ou profissional? Lembrando, nessa fase começam os projetos de mais curto prazo, aquele que a gente começa amanhã, não espera a virada do ano, não espera nada acontecer para começar um projeto. Então, esses projetos têm esse momento propício, como dizem os horóscopos, comece já. Está com algum medo? Tem alguma coisa gerando incômodo? Se nada disso, dessa autoanálise adiantar para aliviar esse sentimento, busque ajuda profissional. Bons psicólogos, eles podem ajudar muito para que a gente possa, nesse momento, se livrar desse resquício de crise de meia-idade que pode ainda ter deixado alguma sequela. Uma estação maravilhosa. Para quê? Para semear aqui e agora aquilo que vai trazer uma colheita enorme do fator prazer, do fator preparação e do fator reconhecimento, que são cruciais para o nosso plano de carreira do aposentado voluntário. Quem tem mais repertório gera mais conversas interessantes e é mais valorizado. Como diziam os italianos, il dolce far niente, a ociosidade é doce. Saia do modo 100% ocupado porque não é produtivo. Seja funcionário, nesse momento, do Banco Soares Marinho. Descanse a cabeça e recarregue. Essa energia é um elemento que renova as nossas forças. Ideias precisam de tempo para se organizar antes do famoso momento eureka. Espresadura, ação difícil que ao fazer parece fácil. Pois é, adotar e repetir um método, um processo que simplifica e diverte na execução de uma tarefa muito difícil é exatamente algo que encanta, porque ver um profissional agindo com confiança e tranquilidade é tudo o que queremos para seguir esse talento sênior que aponta para nós uma direção a ser seguida e respeitada. O eu experiencial está acordadíssimo e junto com ele o sênior com maior quociente de curiosidade e muito entusiasmado
acorda também. Sem crise de meia-idade, é hora de aproveitar cada instante. Muito cuidado, temos que fugir do tipo de sênior que se sacrifica sem conseguir nenhum resultado, que é o Marte. Também não vale a pena incorporar um sênior que sacrifica a todos para conseguir o sucesso, que na verdade é o vilão. Não é só em dramas relatados em livros e filmes que vimos sucessos se transformarem em fracassos. Na carreira profissional, isso também pode acontecer. Quando que isso acontece? Primeiro, quando não se compartilham os benefícios do sucesso em favor do grupo. Segundo, quando comunica-se que esse sucesso foi consequência do único esforço de uma única pessoa e não da coletividade. Terceiro, quando, mesmo sendo por puro acaso, o protagonista acredita que ele era meritório desse sucesso e induz os demais ao erro, porque ele não sabe como chegou lá. Quarto, quando deixa-se levar pelo fanatismo. O que é esse fanatismo? É quando a gente lê um livro só, tem uma informação muito dispersa e a gente extrai uma parte do contexto e cria uma narrativa própria de desconhecimento e ignorância, levando também e induzindo os demais a erros consequentes daí para frente. Outro, quando se age sem a devida transparência e respeito. Por fim, quando há traição dos propósitos comuns e se utiliza esse sucesso para transgredir as regras do jogo. Daí, desse contexto, só pode ter uma coisa: ruína. Não tem sucesso que se mantenha em um cenário como esse. O desafio de muitas empresas é tentar mostrar para as novas gerações que não é uma empresa ultrapassada. Isso tudo para tentar seduzir e atrair esses jovens talentos. Nessa tentativa, começam a aparecer empresas tiozão. Empresas que parecem modernas em imagem, mas não são modernas em ideias. Essa desconexão entre o discurso e as atitudes são rapidamente percebidas pelas seguintes inconsistências. Existe uma grande difamação e desvalorização daqueles talentos que as trouxeram até aquele ponto. Existe também uma associação errada entre aptidão técnica para alguma ciência, para alguma área de conhecimento e a geração profissional. É quase como se dissesse que a geração X é melhor de matemática do que a geração Y. É dizer que a geração Z é melhor de ciências humanas do que uma geração Y. Não há nenhuma evidência, não há nenhum dado. Simplesmente é uma tolice muito grande que se repete dentro de alguns meios empresariais. E por fim, uma empresa que não tem mentores nem aliados influentes que garantem, que atestem a credibilidade daquela empresa em relação à modernidade, é uma empresa vaga, é uma empresa que não é consistente naquilo que está apresentando. Tem que tomar muito cuidado com essas empresas tiozão, porque a gente não quer trabalhar numa empresa que apresenta esse tipo de falso positivo. Olho vivo para não cair nas armadilhas do discurso moderninho. Nem tudo que reluz é ouro. Quanto mais exposição em uma face, mais carências podem estar sendo disfarçadas por outro lado. Não engravide sua mente pelas orelhas. Esse era um velho ditado que a gente costumava repetir. Hoje em dia, ter essa inseminação de ideias pelos chats, quando a crença limitante, nesse caso, e prévios conceitos irracionais interferem em nosso juízo de valor, é hora de exercitar o velho e bom pensamento crítico. Cultura empresarial não muda radicalmente, nem rapidamente. Toma tempo, é lenta essa mudança, se e quando ocorre. O resultado geralmente não é positivo.
Existem costumes, protocolos, cerimoniais que fazem parte do legado, da história, da epopeia de uma companhia, que vai permanecer com ela muitos e muitos anos. Entenda, respeite e siga esses protocolos, siga esses rituais. Nós somos e estamos inquilinos e não somos proprietários deste empregador. Diante da incerteza e do risco do desconhecido, um sênior que se preze só pode dizer uma coisa: eu não digo nada, eu só pergunto. A arte de perguntar, ela tem seus encantos e seus mistérios. E um dos mistérios a se explicar a partir de agora é a intuição. Como já dizia Eric Berne, é um conhecimento incapaz de ser explicado, baseado na experiência, adquirida através do contato sensorial com a ação e sujeitos. Mas como intuição também é falha, quem se importa com essa coisa de intuição quando existem dados e muita capacidade de processamento? O desafio agora é tentar trazer o máximo de intuição para dentro de um algoritmo, para um processo estruturado de pensamento. E quem melhor do que o sênior para tentar fazer essa decodificação? Então, os sêniors ganham essa nova função e valorização de tentar transformar o que antes poderia ser chamado de intuição em conhecimento prático. Toda e qualquer empresa tem um cantinho, tem um arquivo que seria o ferro velho das ótimas ideias e projetos sucateados que nunca foram para frente. Lá vamos encontrar uma fonte inesgotável para a criatividade de profissionais comuns e sem atributos especiais, como eu, por exemplo, que ia sempre nesses lugares para tentar encontrar e resgatar ideias que eu poderia atualizar, estudar já o porquê deu errado, não repetir esses erros e nessa reciclagem tentar fazer com que essas ideias dessem certo. Essa habilidade de concentrar-se em resolver problemas sem apontar dedos e procurar um culpado é uma arte que devemos aprimorar e desenvolver cada dia mais. Empresas no Japão, por exemplo, elas utilizam-se da técnica dos 5 porquês, perguntar porquê repetidamente até encontrar a raiz de qualquer problema e atacar diretamente nessa origem. Já empresas americanas ou empresas ocidentalizadas, elas tendem a utilizar muito mais a técnica dos 5 quens, buscar o culpado, o que não resolve o problema e adia a solução. Esse estudo foi publicado em 2010 pelo professor John Shook. Dizem que num conclave, quem entra papa sai cardeal. Essa é uma importante lição que ensina para nós a calçar a sandália da humildade sempre. Entrar profissional como entramos em uma empresa e continuar sendo um aprendiz é uma sabedoria que devemos desenvolver. Atenção! Todo sênior está sendo observado. Cada ato, palavra falada ou escrita, gesto, olhar, ele é passível de elogio, admiração, crítica, repúdio e principalmente imitação. Influenciar em qualquer nível de alcance é poder. E nesse momento estamos poderosos porque estamos em evidência pelo lugar, pelo momento que estamos vivendo na nossa carreira profissional. Então, a principal função do sênior daqui em diante passa a ser revelar o aprendizado aos seus seguidores, que acabam virando alguns discípulos, inspirá-los para a sua carreira, na qual entra um profissional júnior e daqui a pouco vai sair um profissional sênior, como aconteceu conosco, é exatamente fazer essa magia continuar funcionando. A gente não pode esquecer essa importante missão: avaliar ao nosso redor e escolher talentos jovens para ser o mentor desse talento. Lembra, quem escolhe o talento é sempre o mentor. E agora é a nossa vez de escolher aqueles a quem queremos que nos superem daí para frente.
Recapitulando, desfrutar a glória do momento. Chegou a nossa hora. Cultive dúvidas e perguntas, afaste as certezas, mantenha vivo o quociente de curiosidade. Junta tudo, recicla e relança. Essa é a arte do Sênior 2.0. Fazer essa coerência entre discurso e atitude funcionar a favor seu e dos demais. No marcador número 7, nós vimos vai que é tua. Desfruta, divirta, aproveita, viva cada momento desse admirável mundo sênior. Só não se leve tão a sério. A vida é muito curta para a gente não celebrar. Uma vez no topo, lembra que a carreira não terminou. Vem agora a melhor parte, que é ajudar outros a chegar, a continuar e a principalmente superar as nossas conquistas. No próximo episódio, marcador número 8, a estrela do xerife. O que muda? Houve genuína mudança para melhor com essa estrela? O que fazer a partir da posição alcançada? Tem como saber quando chegou no topo ou quando eu devo continuar? Esse é um mistério que a gente vai tentar conversar um pouco mais na nossa próxima Tábula Rasa. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.